deixando para a igreja aquilo que eles tinham conquistado. Eles vão perguntar, mas Bindar, como que a igreja conseguia terras? Bom, houve durante uma boa parte desse período o que a gente chama de venda de indulgências. A venda de indulgências seria como a igreja se afastou um pouco do que era a obrigação dela, que era o quê? Deus, encontrar um caminho para o conforto espiritual, e ela passou a trocar o perdão por bens materiais. Então, muitos senhores feudais, naquela época, os senhores feudais cometiam atrocidades para poder se manter no poder. Muitos senhores feudais, eles davam terra no seu leito de morte em troca de perdão, de um pedaço no céu. Infelizmente, isso acontecia naquele período. E como os padres não casavam naquele período, o alto clero ficou responsável pelo grande enriquecimento da Igreja Católica. Inclusive, as pessoas, naquele período, elas tinham muito medo de pecar. Elas viviam reclusas, elas viviam muito fechadas, elas não tinham aquela liberdade de fazer, a liberdade do hedonismo. O que é o hedonismo? Eu faço as coisas para o meu prazer. Naquela época, as pessoas não faziam isso. Naquela época, as pessoas viviam reclusas, muito fechadas, com medo de errar o tempo todo, porque o grande medo delas era o quê? Ir para o inferno, morrer e ir para o inferno. Essa era a verdade. Então, fica mais fácil para vocês entenderem que a Igreja Católica aproveitava da inocência ou da ignorância daquelas pessoas daquele período, há 1000 anos atrás, para um enriquecimento, uma espécie de enriquecimento, entendeu? Não fica difícil para vocês entenderem isso? Por quê? Se a gente for vou fazer uma comparação aqui um pouco, né, assim, um pouco grosseira, mas é uma comparação que eu consigo explicar para vocês entenderem. O povo islâmico, os islâmicos, eles têm a crença no Alá, e que é o Deus deles, e eles seguem muito fervorosos a crença deles. Inclusive, muitos se matam, né, os mais radicais se matam em prol da sua religião, porque essa foi a sua criação, essa é a sua cultura. Eu não estou defendendo e nem acho que nada disso, mas é só pra gente olhar para uma ótica que as pessoas naquele momento, na Idade Média, tinham a mesma concepção, não apenas por fé, mas por medo de morrer e ir para o inferno, ter a sua alma, né, devorada, sucumbida pelo demônio. Elas acabavam procurando a igreja e tinham muito medo de pecar. E pagavam tributos. Iam às missas, às vezes nem por vontade, mas simplesmente pelo medo. Então a igreja se apossou um pouco da mente das pessoas pelo medo. E uma outra coisa que foi muito ruim que a igreja fez, principalmente na Baixa Idade Média, foi a perseguição de pessoas que eram consideradas... eu vou dar um nome aqui para vocês, né? Não era bem bruxa, né? As pessoas eram consideradas hereges. Muitas pessoas morreram queimadas, muitas pessoas morreram por serem acusadas da igreja, a Inquisição, por conta dessas manifestações. Às vezes, os conhecimentos que uma mulher tivesse naquele período com ervas medicinais, folhas, chás, né? Coisa comum, um chá de boldo para melhorar uma dor no estômago. Essas mulheres que faziam essas efusões, esses chás, elas eram consideradas bruxas e poderiam ser queimadas, denunciadas, perseguidas pela igreja. Por isso que a gente chama esse período, né? Algumas pessoas chamam esse período vulgarmente de Idade das Trevas. Mas não foi um momento, assim, de profunda crise na cultura, profunda crise na arte, não. Nós temos a exemplo disso a arte gótica, né? Porque a gente olha o gótico, a gente lembra ou nos remete àquela imagem do gótico, aqueles homens e mulheres que se vestem todos de preto, né? Meio sombrios. Não. A arte gótica em nada tem a ver com isso. A arte gótica é uma arte colorida, é arte com vitrais, aquelas igrejas esculpidas em cada mínimo detalhe. Outra coisa que também é muito conhecido, né, são os vitrais, né? Os vitrais, aqueles vidros assim, são artes que foram muito trabalhadas durante esse período da Idade Média, tá bom? Por que eu estou explicando isso tudo para vocês? Para que vocês entendam que o feudalismo não é um bicho de 7 cabeças como a gente fica imaginando. O feudalismo é uma coisa simples. Vocês precisam só ter em mente que foi só na Europa, era um período em que não havia centralização política, o mundo era dividido em partes, em pedaços,
em feudos, né? Em que cada feudo tinha o seu próprio senhor feudal. Não existia circulação de moedas, a riqueza era medida por terras, a igreja comandava a cabeça das pessoas daquele período, e foi um período meio difícil, né? A expectativa de vida, meu Deus do céu, a expectativa de vida daquele lugar era terrível. Uma pessoa durava, né, vivia em média 35 anos. Ou seja, daqui a 2 anos eu morreria se eu tivesse na idade média, né? Que horror. Por que isso? Porque não havia muito avanço na medicina, não havia muito avanço de pessoas poderem viver uma vida melhor. Elas se alimentavam mal, elas viviam muito mal, em condições precárias, por isso a vida delas não era longa. A vida delas era bem curta, a expectativa de vida, a taxa de mortalidade era muito grande. A taxa de natalidade não era grande, né? Porque muitas crianças nasciam e morriam, sem muitos recursos. E a taxa de mortalidade era muito alta, porque as pessoas não sobreviviam muito tempo. Entendeu? Bom, isso eu tô falando um pouco sobre ainda o capítulo 6. A Idade Média também é dividida em 2 fases, tá? Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Deixa eu só virar eu vou virar pra vocês aqui, pra vocês darem uma olhadinha na própria apostila, ó. Clero, nobres, servos e vilões. O clero eram os membros da Igreja Católica, tá, galera? Os nobres eram os senhores feudais, né, que tinham as terras, e os servos e vilões eram pessoas que viviam dentro daquele feudo. Uma coisa aqui que fica para ficar bem claro para vocês. Poderia uma mulher, né, uma camponesa se apaixonar por um príncipe igual naquela novela linda que teve Deus Salve o Rei? Difícil, hein? Muito difícil. Não existia o lance da mobilidade social, ou seja, pessoas não poderiam ascender. Provavelmente um camponês morreria camponês, ele não viraria um senhor feudal. Por que isso acontecia? Porque o senhor feudal, ele podia tudo. Então, se esse senhor feudal sentisse interesse em alguma jovem camponesa, ele se sentiria no direito de usar aquela jovem, não se casando com ela. Já que vocês me entendem. Tem um filme, inclusive, que fala muito sobre, acho que é da Escócia específico, Coração Valente, com Mel Gibson. Esse filme tem 2 fitas e é muito antigo. Mas ele fala sobre isso, né? Começa num casamento e tal, e o rei começa uma briga inteira, começa uma briga enorme, na verdade, porque o rei, o senhor feudal lá, se sente no direito de abusar da noiva de um camponês. E aí acontece coisas horríveis, acontece muita guerra, um filme longo pra caramba, mas só pra vocês entenderem. Então, não havia mobilidade. A sociedade era estamental, ou seja, quem era clero, os membros da igreja, seriam sempre membros da igreja, não poderiam, né, virar, sempre eram os primeiros, o topo da pirâmide social, os senhores feudais e a grande parte da população, servos e vilões, tá bom? Os vilões também viviam dentro tinham obrigações e protegiam o senhor feudal. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui. Alguns tributos. Eu vou ler para vocês porque são muitos tributos. Então eu vou ler alguns para poder vocês entenderem, mas está na apostila também. E eu vou pedir uma coisa para vocês. No celular, na apostila de vocês tem um QR Code. Tem aquele, né, aquele símbolozinho. Deem uma olhada, pesquisem, é importante. O que eu falo para vocês é o que eu vou cobrar. Mas é sempre bom a gente ter alguma base, algum tipo de conhecimento a mais. E vocês sabem que dentro da minha aula eu sempre uso vídeo, slide, ou eu uso algum material a mais além da minha aula para poder explicar para vocês. Eu tô colocando alguns, mas se vocês puderem clicar nesse QR Code fica bacana. Eu acho que, deixa eu só confirmar qual é a página aqui que tá. Na apostila 2, tá? Na página 49 tem um QR Code ali que vai dar acesso a um videozinho falando um pouquinho sobre esse sistema feudal. Olha, tínhamos como tributos a talha, que era a obrigação de ceder uma porcentagem da produção das terras servis ao senhor feudal. A banalidade, que era o imposto cobrado pelo uso de instrumentos ou bens do senhor.
Banalidade, por exemplo, eu vou precisar usar o forno para fazer um pão, produzir um pão para minha família. Isso você vai ter que pagar em forma de banalidade. A captação, que era o imposto pago de acordo com o número de membros da família servil, ou seja, eu sou um servo, eu tenho 5 pessoas na minha casa, eu, minha esposa e meus 3 filhos, eu tenho que pagar a captação pelos membros que eu tenho da minha família. A corveia, né, que era a obrigação de trabalhar nas terras do Senhor durante um determinado período da semana para que eles produzissem para o senhor feudal, como eu já expliquei. E o tostão de Pedro, que era o imposto pago para manter a capela do feudo, ou seja, né, para a igreja. E a mão morta. Como que era a mão morta? A mão morta era um imposto cobrado para transferência de posse, tenência. Por exemplo, o pai, a mãe e os 3 filhos são os membros de uma família de camponeses, correto? Só que o pai morreu. Então, eles têm que pagar a mão morta, porque aí passa esse pedacinho de terra em que ele vive a ser do filho mais velho. A ser do filho mais velho, né, que vai o substituir. Então, e a albergagem, que era a obrigação dos servos de alojar e fornecer produtos necessários para o exército do Senhor. São alguns, tem mais, tá? Mas esses eram os mais importantes. Então, eram muitos tributos. Por isso que eu falei para vocês já há uns 10 minutos atrás da videoaula que 80% do que eles produziam ia acabar voltando para o senhor feudal, ou em forma de produção de alimentos, ou para suprir os seus militares, os seus cavaleiros, né? Ou para usar as coisas que pertenciam ali ao lugar do senhor feudal, ao que era do senhor feudal, seja a cozinha, o forno, enfim. Eram muitos impostos. Mais alguma coisa interessante aqui sobre esse? Não, eu acho que eu já falei tudo que era necessário do capítulo 6. Agora a gente vai para o capítulo 7, o apogeu e a crise do feudalismo. E isso começa na página 54. Para se vocês quiserem me acompanhar, começa na parte 54, na página 54. Bom, uma coisa que fica bem claro para vocês. A gente chama de Idade das Trevas o período em que a igreja comandou tudo e foi a Idade Média. Mas vale ressaltar também que as primeiras instituições de ensino, as universidades, né? Por que universidade? Porque era o conceito de que você ia aprender um universo de coisas dentro de uma instituição de ensino. Só que iam aprender um universo de coisas dentro de uma instituição de ensino, mas ia passar por um filtro. Só ia aprender aquilo que a igreja quisesse que você aprendesse. Por quê? Porque a igreja criou as primeiras universidades. Só isso. Então, eu não vou falar alguma coisa contrária a quem me criou. Então, as primeiras universidades foram criadas pela Igreja Católica, né? E ela tinha, na verdade, a intenção de passar simplesmente o conhecimento que ela quisesse que as pessoas teriam. Não mais do que isso, tá? E nada que contrariasse ao que ela achava correto. Mais uma coisa. Com o passar do tempo, esses homens, esses camponeses, passaram a inovar as técnicas de plantio. Uma das coisas que eles faziam era o seguinte: a terra era plantada o tempo inteiro. Ou seja, eles plantavam naquele terreno inteiro, depois colhiam, depois plantavam de novo, colhiam, plantavam, colhiam, plantavam. Isso cansa. Se isso cansa ao camponês, imagina a terra, gente, coitada. Então, o que acontece? Eles começaram a pensar o seguinte: se a gente dividir essa terra em algumas partes, a gente planta em uma parte dessa terra, uma parte desse solo, enquanto outra parte desse solo descansa, e depois que a gente terminar todo o ciclo nessa primeira parte, a gente vai usar o outro, a terra, apesar de ser menos, vai produzir mais, porque o solo não vai estar tão desgastado. Deu certo, gente? Então, esse ciclo, né, de divisão entre... Deixa eu até explicar aqui pra vocês. Tem um nome específico. Eu vou achar... Não vou achar, não. Tem na apostila dos menores. Enfim.
eles começaram a fazer um ciclo de produção. Eles utilizavam parte da terra e a outra parte descansava. Isso fez com que a produção aumentasse. Não só isso, eles começaram a inovar também a forma de plantio. Os moinhos, eles começavam a produzir de uma forma mais eficaz. Eles começavam a plantar com uma melhor qualidade. E aí, olha o que acontece. A partir do momento em que esses homens passam a plantar e produzir mais, e passam a produzir com uma qualidade melhor, porque foram melhorando as técnicas de plantio e também as ferramentas de plantio foram melhorando, esses homens passaram a ter uma qualidade melhor na sua produção. Ou seja, passou a aumentar a produção. Isso já na baixa Idade Média, quando a gente já chega para o fim da Idade Média. Então, esses homens, eles passam a produzir mais. E o que vai acontecer? Se você produz muito, isso sobra. Se isso sobra, você pode trocar com outro homem aquilo que você produziu por um outro bem que você não produz. Então, começa aí a resgatar, a surgir novamente, ressurgir, né, o comércio. E aí esses homens passam a se aventurar, continuam mantendo o sistema de feudalismo, mas passam então a passam a trocar, a fazer troca de produtos por outros produtos, beleza? Guardem essa informação. Agora eu vou falar uma outra coisa. Durante esse período, uma parte da Europa ficou vetada de ir para o Oriente. Os muçulmanos, os islâmicos, eles invadiram ali a parte de Constantinopla, que dividia a parte ocidental com a oriental, ou seja, invadiram o que era o Império Romano do Oriente. E aí, quando eles invadiram e dominaram, eles impediram o comércio entre as pessoas do Ocidente a irem para o Oriente. E aí, a gente vai ter o que a gente chama de cruzadas. Vou explicar pra vocês melhor isso, tá? Porque vai ficar difícil, mas vai melhorar, vai ficar mais fácil daqui a pouco. Calma. Segura o coração. Como eu falei pra vocês, os muçulmanos são pessoas que têm uma outra crença, um outro Deus. Eles acreditam em Alá, né, em Maomé. Eles não têm a crença cristã como nós temos ocidentais. Esses homens, através da descoberta dos chineses da pólvora, conseguiram dominar a cidade murada que era Constantinopla, que dividia a parte do Império Romano do Oriente, que ainda estava em pé. Quando eles invadiram essa região, eles impediram o acesso por terra das pessoas do Ocidente para ir ao Oriente. E por que as pessoas iam ao Oriente? Muitas vezes, até mesmo os católicos, eles vão como uma espécie de peregrinação. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eles fazem caravanas nos lugares chamados Terras Santas. O que seriam as Terras Santas? As Terras Santas são todos os lugares onde Jesus passou em vida durante, né, o tempo em que ele viveu, em Jerusalém, Belém. Aquela região ali, ela é considerada sagrada para os católicos, para os cristãos. E de repente vem um povo com uma cultura totalmente diferente, o islâmico ou o muçulmano, e passam a impedir que as pessoas vão visitar essas terras santas. Com que poder, né? Então, isso gerou um conflito muito grande. E a Igreja Católica, que naquele período da história tinha um papa chamado Urbano II, resolveu fazer o seguinte: não vamos deixar que esses pagãos impeça a gente de ir visitar as Terras Santas. Então, nós vamos visitar as Terras Santas, vamos entrar em guerra. E essas guerras santas foram chamadas de cruzadas. Inclusive, tem um vídeo com um filme que é muito bacana, vale a pena vocês assistirem, com o mesmo nome, Cruzada, que fala sobre essas 8 cruzadas que aconteceram durante a Idade Média. O que aconteceu? Quais eram os objetivos? Vocês sabem que a Igreja Católica foi a responsável por criar essa guerra, né? Essa guerra santa na intenção dos homens católicos irem para o Oriente, brigar com os muçulmanos para reconquistar o seu direito de visitar as Terras Santas. Esse era um dos motivos. O segundo motivo era o seguinte: a Igreja Católica, ela antes era uma só, tá? A Igreja Católica era uma. Só que a Igreja Católica,
ela no ano de 1054, já na Idade Média, ela foi dividida. No ano de 1054 depois de Cristo, a Igreja Católica foi dividida em duas. Nós fazemos parte da Igreja Católica Apostólica Romana, Ocidente. Mas existe uma outra Igreja Católica que um dia já foi Igreja Católica Apostólica, né? Que é a Igreja Ortodoxa. Então, a igreja, que era uma só, na cisma do Oriente, foi dividida em duas partes. Católica Apostólica Romana aqui no Ocidente, Ortodoxa lá no Oriente, né? Vocês vão, inclusive, ver uma igreja chamada Santa Sofia, que fica em Istambul, que mostra muito sobre essa igreja ortodoxa. Aliás, se um católico for nessas regiões e for comungar, vale a mesma consagração para a Igreja Católica, mas lá eles não têm essa ligação com o Papa. Eu já até falei demais, porque eu já falei para vocês a segunda intenção e não conseguiram. Vou explicar para vocês. As cruzadas, então, têm duas intenções. A primeira intenção era reconquistar o direito dos ocidentais visitarem as terras santas, aquelas terras que Jesus passou em vida, e a outra coisa que eles queriam era reunificar as duas igrejas perdidas no ano de 1054, no que a gente chama de Cisma do Oriente. Pois bem, gente, não conseguiram. Foram 8 cruzadas, teve cruzada dos mendigos, teve cruzada das crianças, teve cruzada dos reis, mas não valeu, não deu vazão, tá? Não conseguiram reconquistar nenhuma coisa nem outra. Mas esses homens que foram para o Oriente, eles conseguiram uma coisa muito interessante. Eles conseguiram uma coisa que nada paga. Eu acho que quando você viaja para um outro lugar, quando você tem uma outra visão de cultura, você enriquece muito, culturalmente falando, porque você acaba incorporando coisas de outra cultura sua. Então, esses homens que iam lutar nas guerras santas, com a intenção, né, de chegar aí para o céu, eles, na verdade, foram e acabaram fazendo comércio. Começaram a descobrir coisas novas. Só uma janela para vocês entenderem. A Europa não era muito articulada, não era muito fina, não tinha refinamento nenhum. E os homens, quando foram lutar no Oriente, acabaram descobrindo um refinamento, uma delicadeza, uns temperos diferentes que não existiam na Europa Ocidental. Então, esses homens, eles passaram a conhecer uma cultura diferente, uma cultura nova. E passaram a trazer elementos dessa cultura do Oriente, nessas brigas, né? Eles acabavam trazendo coisas de lá e incorporando na cultura ocidental. Só que, como eles não conseguiram ganhar as terras, eu vou mostrar para vocês, então, que já é uma outra aula que eu vou falar sobre a expansão marítima. Mas isso eu vou deixar mais para frente. Lembra quando eu falei para vocês